Então, neste vídeo, eu quero estar mostrando para vocês e para você que é temente a Deus, a respeito do poder que pode desbloquear a tua vida financeira, como também o poder que pode bloquear a sua vida financeira, e que não se trata de misticismo, não se trata de simpatia ou coisa assim. Eu falo isto porque muitas pessoas temente a Deus, elas têm medo de acreditar, medo até de ouvir, porque acham que essas coisas não são coisas de Deus, são coisa de místicos, de pessoas que não creem em Deus e faz simpatias. Por isso eu quero lhe mostrar, na luz da Bíblia, que não se trata de misticismo. Jesus, ele tinha duas identidades, ele tinha duas nacionalidades, digamos assim. Ele era 100% homem e 100% divino, 100% Deus. Essa dupla identidade, digamos assim, ela não é algo só de Jesus. Não. O Deus que criou todas as coisas, céu e mares, o Deus que enviou o Senhor Jesus para nos salvar, o Deus que criou o universo, esse Deus, ele é espírito, a inteligência por trás de tudo, uma personalidade. E ele, esse Deus, nos criou e gerou Jesus. Jesus foi o primeiro humano gerado. E Jesus, ele foi o primeiro dos filhos. Jesus foi a imagem visível de Deus que é invisível. E a partir daí a palavra de Deus fala em várias passagens da Bíblia. Mas eu quero citar João 1, onde ele diz que todos que creem em Deus foi dado o direito de se tornar filho de Deus. E ele, Deus, e ele, Jesus, morreu na cruz para levar muitos filhos à glória. Então, a partir daí, todos aqueles que tiveram o mesmo espírito é filho. Tiver um corpo físico e tiver o mesmo espírito, é filho. Isto porque é o Espírito que santifica. Então, se alguém tem o Espírito de Deus, esse alguém é filho. E quando é que uma pessoa tem o Espírito de Deus? O Espírito que cria a vida, o Espírito superior. A Bíblia fala, sem nem uma volta, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou Jesus em uma posição de autoridade plena, sentado à direita do Pai, é o mesmo Espírito que opera em todos que creem, pegando também de um estado inferior, de um estado caído, por causa do pecado de Adão, e elevou esse indivíduo e colocou sentado na mesma posição em Cristo Jesus. Hebreus chega a dizer, quem santificou, que foi Jesus, e nós que fomos santificados, somos irmãos, filho do mesmo Pai. Então você precisa entender o seguinte, que quando uma pessoa, o que ela crê, não é da natureza da vida, não veio de Deus, essa pessoa, ela não é filha. E aí, nós estamos falando sobre as duas identidades. Eu creio em Deus, eu sou um ser divino. A minha nacionalidade está assegurada nos céus, como diz a Bíblia. A nossa cidadania está assegurada nos céus, como diz a Bíblia. Mas ao mesmo tempo em que eu sou um cidadão do céu, eu também sou um cidadão humano. Por isso que Jesus era 100% homem, o filho do Deus vivo, e também humano, o filho do homem. Jesus sempre se identificou nessas duas linhagens, digamos assim. Isso é todo mundo. E é aqui que uma pessoa entendendo, ela estará na frente. Porque não se trata de misticismo, são leis. Leis que o Criador criou. Compatível com o Espírito que você está cheio, que você tem, compatível com a tua consciência,
com a tua visão de mundo, com as tuas crenças, com a tua percepção daquilo que você está cheio. Você pode criar vida ou você pode criar morte. Você pode desbloquear a tua vida financeira ou você pode bloquear a sua vida financeira e em todas as demais áreas da tua vida. Isso porque a origem da vida ou da morte estão no espírito. Mas o espírito não se expressa sozinho. Assim como um homem não gera, não cria um filho sozinho, a mulher também não. Mas uma vez que há uma intimidade entre os dois, daí sai o filho. E o filho nasce tendo parte do pai e parte da mãe. Assim é um espírito, aquilo que você acredita, teu conceito de mundo. Uma vez que você se enche dessa força, tanto para o bem como para o mal, vai se expressar a partir através de você, porque o teu corpo, ele é obrigado a seguir o padrão. Se nós comermos veneno, mesmo o corpo sendo projetado por Deus para evitar, para combater qualquer coisa que seja danoso para ele, ele vai ser obrigado a circular esse veneno que nós comemos em todo o nosso sangue. Porque aí já não é mais nosso controle. Nós comemos um alimento qualquer, a carne, o arroz, sei lá, o legume, e os nossos corpos têm capacidade de extrair os nutrientes e expelir aquilo que não tem alimento. Não é uma decisão nossa, são nossos corpos. Assim, compatível com as nossas crenças, com aquilo que nós acreditamos, os nossos corpos vai criar. Isso não é misticismo, isso não é simpatia, é lei. Porque tudo se gera assim. Cada um colhe daquilo que semeia. Você vê, Judas traiu Jesus e o resultado foi a morte de Jesus. Veja o fim dele. Então você precisa entender exatamente isso. Que a partir do que o seu interior está cheio, da tua consciência, daquilo que você acredita, que é a fé predominante. Você acredita na provisão de Deus? Você acredita que Deus está trabalhando a teu favor? As coisas começam a dar certo para ti. Mas você acredita que as coisas são muito difíceis, né? Existe crenças enraizadas que quem tem ela ou elas não pode desfrutar de uma vida financeira maravilhosa. Porque ele carrega a força que é contrária à abundância, que é contrária às finanças. E muitos, infelizmente, têm até medo de prosperar, porque acreditam que o simples fato de uma pessoa prosperar na vida já é o suficiente para Deus colocar ele no inferno. Eu vou mostrar aqui na Bíblia, para que você possa se convencer disto, aqui em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 22. Olha o que está escrito aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Então Satanás estava ali e Deus nós. Agora o homem será como um de nós. Por quê? Conhecendo o bem e o mal. Até então, Adão só conhecia o bem, então era impossível ele criar o mal, já que ele não conhecia o mal. Que por causa disto, você vê a descrição do paraíso, como era belo, como era maravilhoso. Rios de águas cristalinas, os rios tinham ouro, pratas, diamantes, tinha frutos maravilhosos. O homem não sabia o que era uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um medo, uma insegurança, uma tristeza, uma solidão. Não sabia o que era enfermidade, não sabia o que era preocupação, nada nesse caminho. Ele não sabia, Satanás sabia. Deus sabia os dois lados, mas ele é perfeito, ele sempre esteve de um lado só. Ele é o criador da vida. O criador do mal é Satanás. É a única coisa que Satanás criou, a mentira, o que não é vida. Jesus disse que ele, o diabo, é o criador da mentira. E ele nunca se afirmou na verdade, ele é o criador da mentira. Então estavam os dois ali. Portanto, agora o homem é igual um de nós, conhecedor
do bem e do mal, porque ali estava Deus, o Todo-Poderoso, o Criador da vida, e Satanás. E agora o homem que acabou de acreditar em algo que Deus não disse, o contrário do que Deus tinha mandado, o contrário da vida. Primeiro sentimento de medo, veja, parece familiar hoje, né? Porque ali foi quando o corpo dele recebeu a semente que continha a morte. Então, veja, por causa dessa conexão do espírito do que não é vida dentro do homem, Deus disse, está aqui na frente, por causa disto, ó Adão, pelo fato de ter ouvido a serpente, ouvido o contrário da vida, a terra produzirá todo tipo de coisas danosas à vida. Veneno, as cobras se tornaram venenosas, os animais se tornaram carnívoros, sem ter dó e nem piedade. Pega uma criancinha, põe diante do leão. A mãe e o pai gritando ali, desesperado, ele nem aí. Ele pode quebrar cada uma das costelas, mas nem aí. Não era assim. Por que se tornou assim? Por causa do espírito do erro, do espírito contrário à vida, o espírito de Satanás no homem. Mas não foi Satanás que criou, foi o homem. Por isso, um de nós será igual a um de nós, criador do bem e do mal. Entende como a coisa é séria? Mas entende também como uma pessoa entendendo, ele muda a vida. Porque para mim se encher de algo, vai depender do que eu ouço, do que eu vejo. E a partir do que eu ouço, do que eu vejo, eu vou estar cheio. Jesus disse que os olhos são janelas para o corpo. Nossos ouvidos também são janelas para o corpo. Se os nossos olhos são bons, disse Jesus, todos os nossos corpos são iluminados. Então, se nós quisermos se enchermos da vida, é ouvir o nosso canal. Por isso eu já lhe peço, se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, vocês sejam os primeiros a receber. E ouça a palavra da vida, se encha da palavra da vida, porque daquilo que você está cheio, a partir daí segue a lei natural, ela vai refletir. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.